gente falou lá, né, foi a única aula prática que a gente teve falando de diluições, tá? De qualquer forma, eu quis retomar isso, né, para vocês lembrarem, porque também é importante vocês entenderem essa questão de diluição, principalmente quando a gente fala do título, da reação, dessas questões envolvidas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é o soluto e o solvente, né? No nosso caso... Oi, gente, fechou o microfone. No nosso caso aqui, seria uma diluição, por exemplo, quando a gente faz uma mistura de água e sal, né? A gente vai formar uma solução, tá? E nessa solução a gente vai ter o que a gente chama de soluto, que vai ser a alíquota, e o solvente, o que é diluente. No laboratório, né, de imunologia, a gente traz esses termos como alíquota, né, o que a gente vai diluir, ou o que a gente quer fazer essa diluição, e o solvente, que seria o nosso diluente. No caso da gente, a alíquota vai ser o soro do paciente, né? E o solvente vai ser a solução fisiológica, que é o que normalmente a gente utiliza para diluir, né? Ou tampões que a gente prepara no laboratório. Por exemplo, a gente tem um tampão de salina e fosfato, que a gente chama de PBS, que é um tampão que a gente também utiliza para fazer diluição das nossas amostras. Então, no laboratório de imuno, nosso solvente, né, ou solução diluente, vai ser um PBS, ou, por exemplo, um soro fisiológico, porque ele vai estar com a concentração de sais e a concentração e o pH ideal para que não faça a modificação nas proteínas, que é o que a gente vai estar utilizando, né, para fazer detecção na imunologia. Né? Se a gente vai fazer detecção de anticorpos, né? Vocês sabem que anticorpos são proteínas, né? Ou se a gente vai fazer detecção de antígenos também, que são proteínas também que a gente vai estar detectando. Então, a gente precisa ter um pH ideal, né, e uma concentração de sal ideal também. Tá? Essa mistura vai ser aquela solução que a gente vai fazer a quantificação. E qual a importância para a gente fazer uma diluição de uma amostra? Aí vocês identificaram, né, na própria questão, né, falando falando da questão do efeito prozona, tá? Que tem essa correlação da necessidade de diluição dos componentes. Então, primeiro passo, a gente pode identificar, né, como a solução ela vai estar, então a gente precisa saber qual o nosso volume total, ou seja, o nosso volume final, que foi o que a gente falou naquela aula prática. E, por exemplo, a partir do volume total, a gente tem que saber o nosso fator de diluição. Por exemplo, quando eu falo 1:10, seria o nosso fator de diluição. Ou seja, eu vou diluir 10 vezes, né, aquela amostra, sendo o meu volume final 10 ml. Então, é só eu dividir o volume final pelo meu fator de diluição, que eu vou achar o que a gente chama de soluto, né? Ou a quantidade de alíquota que vai ser utilizado. Então, se meu final é 10 ml, meu fator de diluição é 1:10, 10 dividido por 10 vai dar 1 ml, né, da minha alíquota ou do meu soluto, e 9 ml do nosso diluente, que é o que falta para completar. Lembram disso que a gente fez lá na aula prática? Sim, lembro. Foi a última aula prática que nós tivemos, se eu não me engano. A única, né? É a única. A gente teve lá. Depois entrou em distanciamento social na semana seguinte. Então, nosso volume final, né, vai ser o nosso diluente com a nossa alíquota, tá? Importante a gente saber o fator de diluição,
né, importante, né, para fazer esse cálculo, tá? Isso vai ser fixo? Lembra que não. Tudo vai depender do tipo de análise que a gente vai fazer e do kit. Na semana que vem a gente vai falar, né, vai fazer essa simulação de uma aula de aglutinação, a gente vai falar desses fatores. Então, no próprio kit, ou como você estabeleceu, como você padronizou seu protocolo, ele vai variar, né, essa curvinha de diluição ou uma diluição fixa. Isso aqui é uma diluição básica. Então, importante saber o volume final. E como é que eu vou estabelecer meu volume final? Quanto eu preciso para poder fazer a minha análise. Por exemplo, se eu preciso de 20 microlitros para poder utilizar no meu ensaio, eu vou, então, ser meu volume final 20 microlitros. Muitas vezes, né, por causa de problemas de erro de pipetagem, né, se a gente precisa de 20 microlitros, normalmente a gente faz um pouquinho a mais para evitar as perdas. Então, se eu preciso de 20, isso daqui é um pulo do gato, né? Você não vai ter isso em livro nenhum, tá? Se eu preciso de 20 microlitros, sabiamente eu não vou fazer 20 microlitros de volume final. Eu faço 30, por exemplo, justamente para que alguma perda, né, eu não que acontecer, né, seja um problema de pipetagem, alguma coisa que acontecer, eu tenha essa margem, né, de erro ali. Né? Por exemplo, se eu for diluir onde eu corro para poder fazer uma análise, né, eu nunca vou colocar o volume exato. Sempre a gente coloca um pouquinho a mais para não ter que fazer de novo. Ou então, no meio daquela análise ali, que você não pode parar para fazer uma diluição, você não ter esse problema. Então, tem o volume final vai ser o quanto eu preciso, mas sabiamente a gente vai colocar um pouco a mais, tá? Escrever, né, o título, né, ou seja, na verdade, né, o nosso fator de diluição, e a gente pode calcular, né, o quanto vai precisar de cada coisa a partir daí. E eu tendo o volume final e tendo o meu fator de diluição. Então, o volume final aqui nesse exemplo seria 30 ml, o fator de diluição 1 para 20, tá? Então, eu vou fazer essa divisão. Vai ser 30 dividido por 20, eu vou achar quem, né, o nosso valor de alíquota. Então, vai ser 1 ml e meio da nossa alíquota. E como é que eu acho a quantidade de diluente? Só subtrair, né, esse volume final pela quantidade de diluente, que o que vai ser de diluente é o que precisa completar o meu volume final. Então, recapitulando, eu que tenho meu volume final e o meu fator de diluição. Tem o volume final, tem o fator de diluição. Eu divido esse volume final pelo meu fator de diluição, acho a quantidade de alíquota necessária. Nesse caso, 1 ml e meio. Agora, para eu fechar a diluição, eu preciso saber o quanto de diluente eu tenho que colocar. Quanto de diluente eu tenho que colocar, né, vai ser o que falta para chegar no meu volume final. Nesse caso, 28,5 ml. Ok, gente? Lembraram que vocês fizeram lá com os reagentes de Gram, fizeram, além de uma diluição simples, fizeram uma diluição seriada, tá? Mas, né, como nada tão simples, a gente tem que partir para o que a gente chama de diluição seriada, que vai ser a primeira diluição simples e fazer uma série de pipetagens de diluições, tá? Importante dessas diluições seriadas, eu economizo tempo, eu não vou estar, por exemplo, diluindo cada componentezinho, tá? E, além disso, de não estar diluindo cada componente, a gente tem a possibilidade de ganhar tempo também, porque a gente vai diluindo. Porque se eu for diluir cada componente, eu tenho que fazer vários cálculos. Quando eu faço uma curva de diluição, a gente faz um cálculo só, né, a partir daí. Então,
esse primeiro exemplo, né, se eu tiver uma diluição 1:2, seria o primeiro. O fator de diluição, né, vai ser iniciando, né, 1:2 e sempre vai cair a metade do valor. Então, 1:2, depois, quando eu for fazer a próxima diluição, ele vai virar 1:4, 1:8, 1:16 e assim sucessivamente. Qual o objetivo disso? Diminuir a quantidade, né, de alíquota ali. Nessa quantidade que eu vou passando, né, sempre vai cair a metade da quantidade. Qual a importância disso? Justamente, né, eu ver se no momento que eu estou reduzindo essa quantidade de soluto ali, no momento que eu estou diminuindo aquela quantidade da minha amostra, eu vou detectar no meu teste, né, ainda anticorpos presentes ou ainda antígenos diferentes, e isso pode me dar a possibilidade de avaliar, né, o título da reação. Que é aquilo que a gente já discutiu nas aulas teóricas, né, falando desse título das reações desse título dessas reações que está vinculado a quantidade ainda de anticorpos detectáveis ali para aquela determinada análise. Então, como é que a gente vai fazer? Né, por exemplo, iniciando para 2, a gente vai querer 7 pontos da curva, tá? Então, a gente tem que ter 7 tubos identificados. E aí, outro pulo do gato, né, que eu ensinei a vocês lá na aula prática, além dessa parte da gente colocar um pouquinho a mais, né, a gente vai iniciar o primeiro frasco, né, a primeira diluição, com o dobro, né, do volume final, tá? Então, o volume final, quanto eu vou usar na minha reação, seria 100 microlitros. Mas como, né, eu não vou fazer o valor exato, a gente coloca um pouquinho a mais, 20 microlitros extras. Então, na verdade, meu volume final, nessa curva de diluição, são 120 microlitros, tá? Mas lembra que na diluição seriada, a gente vai pegar aqui, ó, o volume que está aqui, homogeneizar, vou passar metade por aqui, metade por aqui, metade por aqui. Se eu já começar com 120 microlitros, tá? Quando eu for passar para aqui, eu vou passar todos 120 microlitros e vou perder essa minha primeira curva, o primeiro ponto da minha curva de diluição. Então, qual é a ideia? A gente pega, faz aqui o cálculo para o dobro do volume que eu vou precisar. Então, em vez de 120 microlitros, a gente faz o cálculo para 240. Então, meu fator de diluição é 1:2, né? E meu volume final, 120 microlitros. Então, vai ser 240 dividido por 2. Então, eu vou ter 120 do soro do paciente, mais 120 de salina para diluir. Isso no primeiro ponto. Nos tubos sequenciados, tá? A gente vai colocar 120 microlitros em cada um e vou estar passando 120 para adiante, tá? Então, nesse primeiro aqui, 120 de diluente, 120 da amostra. Misturei, quanto é que tem aqui agora? 240 microlitros. E aí, então, aqui, ó, nesse momento, eu tenho 240 microlitros, que seria o volume final. 120 de amostra, 120 de diluente. Homogeneizei, né? Vou passar, então, 120 para o de cá, dessa primeira solução que tinha 240. Nesse momento que eu passei 120, aqui agora tem 240, passa por aqui, né? Vai ter 240, homogenizo, como vocês fizeram, passo para cá, homogenizo novamente, passo para cá, vou homogeneizar novamente, passo, homogeneizei novamente, passo, homogeneizei, pronto, sobra 120, todo mundo agora vai ter 120, vou sobrar mais 120, posso guardar ou desprezar, né? Mas a minha curva, eu pedi uma curva de 7 pontos, então eu posso jogar fora esse valor, essa quantidade de solução, ou eu posso guardar para dar continuidade à minha curva de diluição.
certo? Lembram? Então, as nossas aplicações, né, por exemplo, o VDRL, né, o combis indireto, o ASO, a proteína C reativa, o fator reumatoide, que a gente vai aprender na semana que vem, que teste é esse. Tá? Todos esses testes a gente faz diluições seriadas. A gente sempre vai fazer uma curva de 3, 4, 5 pontos para poder evitar, né, principalmente o VDRL, que acontece o efeito prozona, que é aquele efeito onde a gente tem excesso de anticorpos no teste, né, na amostra do paciente, tá? Agora são vocês, né? Vocês estão mudinhos, mas vocês não vão ficar mudinhos, não, tá? A gente vai fazer uma curva, né, onde a gente vai ter 8 tubos, ou seja, 8 pontos de diluição. O primeiro fator de diluição vai ser 1,2 e eu vou precisar de 200 microlitros. Então, como é que deve ser feito aí? Vamos lá, são vocês agora. Todo mundo foi tomar banho, foi igual a Leonardo? Não. Não, eu tô deitado aqui. Então, vamos são lá. 8 tubos. Isso, 8 tubos, aí eu quero saber quais serão as sequências de diluições, ou seja, começa 1 para 2. Depois de 1 para 2 vai ser qual? Né? E quais são os volumes que eu vou colocar em cada tubo e qual vai ser aquele primeiro volumezinho, né? Porque eu preciso de 200 microlitros. O primeiro tubo, ele não fica tipo 400 microlitros, não? Porque a senhora falou que tem que ficar meio que o dobro no primeiro e aí vai passando pros outros. Isso, certinho. Então, na verdade, o nosso primeiro tubo vai ter quanto? 400 microlitros. Então, Isso. qual vai ser a quantidade nesse tubo de soro e de soro do paciente e de solução salina para fazer a diluição desse soro? Sendo a minha primeira ponto de diluição 1 para 2. Vamos lá. Seria, no caso, os 200 de soro e 200 da solução? O volume mas o volume... porque no final extrai 200, é isso mesmo. Isso, tá, então a gente tem que começar com o dobro, né? Então, no primeiro tubo vai ser 200 de soro e 200 de solução diluente. E no sequenciado, quanto é que a gente vai ter de solução? Ou não vai ter nada? Como é que a gente faz essa diluição? Vocês viram isso em prática. Né? Sim, sequenciado, aí a gente vai fazer... Agora a gente está fazendo 1 para 2, aí a próxima é 1 para 4. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Aí, dessa primeira solução, que a gente tem 400 ml, 200 da solução e 200 de soro, a gente vai tirar, não é isso? A gente vai ter que... Deixa eu ver... A gente vai ter que tirar um quarto dessa primeira diluição e completar com 3/4 de soro. Não. Sempre vai cair a metade. Então, eu pego metade do que tem no primeiro e passo homogeneizando onde tem na metade do segundo. Então, esse primeiro tubo, como vocês falaram, 200 do soro do paciente e 200 do diluente, tá? Tubo 2 vai ser, aqui seria a diluição 1 para 2, tá? Certo. 100 de soro e 100 de diluente? Se ele tem 400 aqui e eu vou cair a metade, então para cair a metade eu passo então metade e vai ter a outra metade aqui. Então aqui já terá, né? Quanto? Entendi, vai ficar 200, 200, né? Isso. Vai ser 200
né? Já vai ter 200, mas eu vou acrescentar agora da solução do tubo 1. R$ 50, né, Pro? Não, na verdade ele vai cair a metade. Se eu quero que ele vire 1/4, é só pegar 200 dele e juntar com 200 de solução pura, ou desculpa, de diluente puro. Aí eu vou ter 400 no final. Isso, só que aí agora você vai passar mais 200 não, 200, tá? 200 pro próximo. Aí eu passo 200 pro próximo e aí você quer saber qual é a próxima quantidade de diluente, no caso de soro. É isso? Qual seria o fator de diluição desse agora? Aqui vai ser, então, quando eu misturo, o que é que eu quero que vocês entendam, tá? No tubo 1, ela não tá me ajudando. Tá? No tubo 1, eu vou pegar o soro do paciente. A única vez que eu pego o soro do paciente é no tubo 1, tá? Então, eu vou pegar o soro do paciente e vou misturar com diluente. Isso vai virar o quê? O que a gente chama da primeira solução ali. Virou uma solução. Eu peguei algo, né, que é o soro, e diluí naquele determinado diluente. Isso agora virou uma solução, né, diluída. Vai ser o soro do paciente com o meu diluente. Virou aquela solução primeiro, tá? Quando eu pego metade, com metade, eu já disse que o meu fator de diluição vai ser 1/2 e nosso volume que eu vou precisar. Eu vou até mudar aqui o nome. Volume necessário é o de 200. Mas lembra que para, né, uma diluição seriada, eu não posso começar com o volume necessário porque eu vou perder no primeiro tubo. Então, eu vou colocar o dobro disso, que vai ser 400. Para que eu tenha, então, né, para eu achar que quanto eu vou colocar de diluente e quanto é que eu vou colocar de solução, é só eu dividir 400 por 2. Então, quando eu divido 400 por 2, né, então vão ser 400 de soro do paciente, ou desculpa, 400 não, vai ser 200 do soro do paciente, e para completar esses 400, né, para eu chegar nesse volume final de 400, eu coloco mais 200 da solução diluente. Então, por isso que ficou 200 do soro do paciente e 200 desse determinado diluente. Isso agora virou a minha primeira solução, solução 1. Agora, para eu continuar, né, a minha diluição seriada, eu sempre vou cair a metade. Então, para cair novamente a metade, eu vou ter que ter metade do que vai ser o meu volume final temporário. Quem é meu volume final temporário? Os 400 microlitros, tá? Então, para eu ter esse volume final temporário, então eu já tenho que ter lá no meu tubinho 200. E eu vou pegar quanto dessa solução? 200 também. Entenderam? Uma colega tentando entrar na No reunião. final, como o volume final é 400, eu sempre vou pegar 200 da solução? Isso. E vai ter já 200 ali no meu tubinho. Certinho. E será de diluente. Você fala de diluente, isso. E aqui agora virou quem? Solução 2. Porque agora está em um determinado título de diluição.
Se o primeiro era 1:2, o segundo vai ser quanto? 1:4? 1:4. 1:4. Tá? Então, vamos lá. O terceiro... O terceiro vai ser como, então? A gente tem 8 pontos de diluição para fazer. Como é que vai ser agora o terceiro? A mesma coisa, pegar 200 da solução anterior e mais 200 de diluente. O diluente, né? E assim sucessivamente, tá? Então, que título de diluição vai ser esse? 1 para quanto? 1:6. Sempre é caindo o dobro. Então, vai ser 1 para 6 ou 1 para 8? 1:8. 1:8? Isso, né? Porque a gente vai multiplicar esse númerozinho aqui, né? Por 2? Com o 2, tá? Não somar, né? É multiplicar, tá? O 4. Como é que vai ser o 4? 1 para 16. Para 16, e como é que eu faço mecanicamente, né? Eu pego o quê e junto com o quê? Pega 200 do tubo anterior e coloca no próximo. Isso. E agora vai ser 1 para quanto? O 1 tubo para 5. 32. O 6. 1 para 64. O 7. Um para 128. 128. E o último, que é o tubo 8. Um para Tá? 256. Tá? E 6. Sempre lembrando, vai ter 200 e solução anterior 200 e vou passando sucessivamente. Nesse último aqui, nesse momento que eu estou fazendo a homogeneização, ele está tendo 400 microlitros. A gente tira os 200 e joga fora ou guarda, né, os 200. Porque no final todo mundo vai ter o volume necessário. Certo? Ok, Pro. Ok? Foi o que a gente fez em aula prática e isso aqui é importante, né? Para que vocês tenham em mente, né? E já que a gente tem essa possibilidade de fazer, né, essa atividade online, a gente vai fazer, tá? A gente vai ter agora um segundo momento falando que seria, né, a nossa prática da semana seguinte, que foi da suspensão, falando do uso da câmera de Neubauer e a quantificação de linfócitos por ml, tá? E aqui, isso aqui realmente é tudo novo para vocês. Talvez